quais habilidades assim, vocês acham que são importantes para a nossa progressão de carreira? E já falando das soft skills, assim, o que vocês consideram importante? Legal. Bom, tem um pool, né, de soft skills que é legal a gente desenvolver independente do que a gente vai querer na área, ou ser um especialista técnico, né, um principal engineer, um arquiteto, ou se quiser ir para a área de liderança, gerindo ou não pessoas, mas comunicação, auto-organização, liderança, né, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem envolvimento com pessoas, tem a parte de influenciar, de comunicar, de organizar e de lidar com as pessoas, e tudo isso faz parte do tema liderança, mas não necessariamente você precisa ser um líder para desenvolver e exercer essas habilidades. Então, eu acho que essas são as principais, né? E dentro de cada uma delas tem várias que se conectam, mas essas 3 principais, você focando em um pouquinho em cada pilar, você já consegue um resultado diferente na sua carreira. Legal, então você mencionou aí, né, comunicação, auto-organização e habilidade de liderança. Realmente, eu concordo totalmente, assim, com isso, né? Às vezes a gente acha que desenvolvedor não precisa se comunicar com as pessoas, não precisa entender de negócio, não precisa, né, comunicar às vezes até com o cliente, né, com quem está requisitando o seu software. E, na verdade, não, né? É uma das habilidades bem importantes aí pra gente desenvolver a comunicação. Então, vamos começar. Eu acho que vale a gente ir entrando um pouco mais em cada uma delas. O que você acha, Champs? Falar um pouquinho mais sobre comunicação, né? Eu já comecei falando sobre comunicação, que eu acho que é isso, né? A gente saber se comunicar, saber questionar. Inclusive, assim, às vezes, eu já conversei com pessoas que falavam assim, não, eu não vou desenvolver as minhas habilidades de comunicação, eu não vou desenvolver as minhas habilidades de liderança técnica, porque eu não quero ser um líder, né? Eu não quero ir para esse lado, eu quero ser arquiteta, simplesmente. Só que isso parece meio estranho, né? Porque, afinal, um arquiteto, o que ele precisa é convencer os clientes ou convencer, né, quem está requisitando o sistema das especificidades técnicas que ele está querendo implementar, né? Então, parece estranho você não precisar de ter habilidades de comunicação. Você pode desenvolver a melhor arquitetura do mundo, né? Mas se você não souber comunicar e convencer as pessoas de que aquilo ali é o ideal, não adianta nada, né? Eu acho que, assim, no mundo da tecnologia aí, né, geralmente a gente trabalha sempre em times, né? E a gente tem que saber trabalhar em grupo, e para isso a comunicação é importantíssima. Mesmo que você seja um dev ali que está sempre entregando códigos, se você não souber comunicar algo que está te impedindo, se você não souber comunicar o status do seu desenvolvimento, você está avançando, se não, você precisa de ajuda. Comunicar principalmente as dúvidas, né? Assim, comunicar justamente isso que você falou, tô preso aqui, né? Tô impedido, preciso de ajuda, galera, vem cá me ajudar. E isso também é importantíssimo, né? Para um time. O que você acha, Jaque, sobre isso? Eu posso até voltar um pouquinho antes na carreira do dev, né? Quando ele tá entrando ali na área, ele precisa muito saber pedir ajuda, saber comunicar, né? Como ele quer essa ajuda. Mas esse eu acho que é um step mais simples da comunicação. Eu acho que a coisa começa a pegar quando a pessoa, ela já é um pleno, ela já tá começando a entender de arquitetura, tá começando a entender de negócio, tá ali com o pezinho para virar um sênior. E o que falta para ela virar um sênior é ela começar a defender decisões arquiteturais, ela começar a defender decisões no código. Porque o sênior, né, o que basicamente as pessoas esperam de um sênior num time, é que ele consiga enxergar soluções simples para problemas complexos e consiga defender essa solução simples e consiga fazer todo mundo entender como seguir ela, né? E isso precisa de habilidade de comunicação, porque se você não conseguir passar essa informação adiante, você não conseguir comunicar isso para o teu time, você não consegue subir a escadinha que pode faltar ali, né, tirando a parte técnica, para você poder se tornar um sênior. Perfeitamente, eu acho que tem muito a ver também com assumir assim, algumas responsabilidades, né? Você falou nesse ponto de ser um pleno para sênior aí. Uma liderança minha uma vez me ensinou isso e eu achei importantíssimo para mim, eu levei assim para minha carreira, que foi começar a assumir desde das pequenas responsabilidades até maiores. Então assim, se eu tinha uma dúvida da minha história ali, que eu tinha uma certa confiança de que aquela era a solução correta, comecei a assumir a responsabilidade sobre aquela decisão sem ter que ir lá e perguntar, consultar outras pessoas e tal. E aí você vai subindo, né, esses níveis de responsabilidade que você pode assumir e defender, assim, né, e comunicar com as pessoas. Eu acho isso importantíssimo. Exatamente, né, para você ser um sênior, né, o que você precisa primeiro é começar a executar as tarefas que um sênior executa, né, para depois você começar a realmente, enfim,
né, ganhar como sênior, vamos falar assim. É o famoso ser antes de ter, né? Ninguém vai te promover a sênior se você não conseguir desenvolver as tarefas de um sênior. Então você precisa ser essa figura, né, antes de ter esse cargo. E é interessante o que o Champs falou, porque essa ideia, né, de, você começar a assumir responsabilidades, isso também tem muito a ver com pensamento crítico, né, que é um dos primeiros pilares para você desenvolver liderança. Então, se você não tiver pensamento crítico para poder entender os trade-offs, para poder conseguir fazer uma análise, para conseguir até aceitar as consequências de uma decisão, porque eu acho que o principal pilar de quando você pensa em tomar uma decisão não é aquilo dar certo ou errado, mas como você vai lidar com isso depois, né? Porque vai sempre acontecer alguma coisa que você vai ter que tomar a responsabilidade disso, e isso é bom, né? É uma coisa boa. Só que se você não tem o pensamento crítico para tomar a melhor decisão, se você não se comunica para você conseguir levar isso de uma forma efetiva para o seu time, e se você não tem inteligência emocional para lidar com o peso de tomar decisões, você não cresce na carreira. Você vai ficar estagnado naquele ponto onde você só recebe as tarefas para você poder fazer, né? Você vira um fazedor de tarefas.